Boa noite. Apresentar de novo não precisa, né? Aí, Hilton. Eu coloquei ali como reflexões pessoais, porque Natal parece uma coisa assim tão óbvia para a gente. E um mês atrás, mais ou menos, conversando com a Lu, eu comecei a pensar, poxa, mas o que é o Natal? O que é o Natal para mim? O que é o Natal hoje na sociedade? Aí comecei a fazer reflexões a respeito do Natal. E como eu falei, parece tão óbvio. Natal, falar de Jesus, quem é Jesus, se fala do nascimento de Jesus. Então eu fiz assim uma espécie de um roteiro para que eu entendesse melhor todo o processo da vinda do nosso Cristo à Terra. Um roteiro para entender o que aconteceu cerca de 2000 anos atrás e o que aconteceu depois disso. Então, a primeira coisa que eu fui atrás é o que o dicionário, quer dizer, o que se diz que é o Natal. O Natal, se a gente for no dicionário em português, está escrito lá: Natal é algo relativo a nascimento, a natalício. Natal é onde ocorreu o nascimento de alguma coisa, de alguém ou de alguma coisa. Natal pode ser considerado também o dia do nascimento, o natalício, e, liturgicamente, Natal é a festa de nascimento de Jesus, celebrada no 25 de dezembro, desde o século IV. Então, Natal é nascimento. Ou seja, eu tenho um Natal, né? Cada um de nós aqui tem um Natal, o seu Natal, o seu nascimento. Só que nós não usamos muito assim. Nós, no nosso linguajar, nós usamos mais aniversário. É o dia do meu aniversário, aniversário do meu filho, aniversário, que também no dicionário se diz, aniversário é o dia que se completa um ou mais anos de um determinado acontecimento. Diz de um dia que se completa um ou mais anos de idade. E é relativa à comemoração do aniversário, que é a nossa festa de aniversário. Ou seja, Natal ou aniversário, no nosso caso, Natal de Jesus, é a comemoração de um dia, do dia do nascimento de Jesus aqui entre nós. Se bem que 25 de dezembro não é, de fato, o dia que Jesus nasceu. Os estudiosos, estudando a época que ele nasceu, alguns estudiosos falam em janeiro, outros falam meses antes, mas o fato em si, hoje, não importa tanto. Se definiu, depois a gente vai ver quando, que Natal do nascimento de Jesus é 25 de dezembro. Isso porque na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, existe toda uma narrativa de fatos que contam esse acontecimento. Todos nós conhecemos esses fatos. Eu estou falando assim, todos nós, para dizer da minha reflexão. Eu disse, como eu falei, é tão óbvio, a gente fala de Natal, mas eu comecei a pegar novamente e digo, olha, mas eu preciso pegar o Evangelho e ler. A gente, quer dizer, eu não dava muito com esse hábito de chegar e abrir o Evangelho e ler para estudar.
A Ruth falou, sou engenheiro, eu devoro livros, estudando outros assuntos. Mas o Natal de Jesus, por que não fazer a mesma coisa? Então eu fiz, como eu disse, um roteiro, tentei fazer um roteirozinho que me falasse como que foi realmente o nascimento de Jesus, que está aqui. E está aqui, olha. Primeiro, quando Jesus nasceu na época em que o Império Romano, né, tinha se esparramado pela Europa, parte do norte da África, parte do Oriente Médio, né? Então, isso que se vê aqui, isso que a gente está vendo aqui, você está vendo aqui, olha, é toda a região que, quando Jesus nasceu, se espalhava o Império Romano. Ou seja, nessa região aqui, essa região aqui, pertencia ao Império Romano. Essa região, onde Jesus nasceu, tinha a região da Palestina, que é uma região concentrada aqui, existia, hoje, região de Israel, aquela região ali, tinha essa região aqui da Judéia e aqui da Samaria, era governada por um enviado, por um encarregado, por um governador, por um romano, que era o Pôncio Pilatos. Essa região aqui, da Galileia, também estava sob domínio romano, mas tinha um rei sob esse domínio, que era Herodes. Então, você vê, nessa pequena região aqui, que tudo isso aqui, tudo aqui fazia parte do Império Romano, nasceu Jesus numa pequena cidade. Ele é dessa pequena cidade aqui, é a cidade onde vivia a mãe de Jesus. Situando isso daqui, vou voltar um pouco. Aqui talvez não sei se vai conseguir enxergar bem. Nazaré está nessa região aqui, e aqui é Jerusalém e aqui é Belém. Então, como essa região pertencia ao Império Romano, como se faz hoje, né, o IBGE da época, né? Disse, vamos contar quantas pessoas tem no Império, por vários motivos, impostos, a região precisa de mais disso, mais daquilo, como se faz hoje. Então, o imperador mandou fazer o recenseamento, e nessa região daqui, de Belém, era a região de onde vinha a família de José, que ele era da família que estava na região de Belém. O recenseamento, diferente de hoje, em vez das pessoas irem, quer dizer, o recenseador via até a nossa casa, as pessoas tinham que ir até a sede da sua família, né, que era a família de Davi, que era em Belém. Então, aqui em Nazaré, né, vem Maria e José, vem até a cidade de Belém. Estamos falando assim em modos amplos para a gente se situar no mapa. Mas isso daqui a gente encontra como primeira coisa que se fala sobre o nascimento de Jesus, é o anúncio do nascimento de Jesus. Esse anúncio está aqui em Mateus e está em Lucas. Ou seja, em Mateus, que é o primeiro
livro do Novo Testamento. Gente, eu estou falando assim, parece que estou falando assim, falando para pessoas que prestando o Pai Nosso Vigário, quando as conversas, né? Mas é assim, eu tive essa experiência e eu sei que, além de nós aqui, também aqueles espíritos que estão nos acompanhando no mundo espiritual, muitos não sabem isso que nós estamos conversando. Em Mateus 1,18, é anunciado a Maria, para Maria o que iria acontecer. Ou seja, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José antes de coabitarem. E Maria concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Lucas, no capítulo 1, 26, no capítulo 1, versículo 26, fala do seguinte modo o mesmo acontecimento. No 6º mês de gestação de João, quem era João? João era filho de uma prima de Maria, Isabel, ou Elizabeth, né? Isabel, que também seria aquele que anunciaria o trabalho de Jesus na terra. Então ela estava no 6º mês e o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, Nazaré, que nós tínhamos ali, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Isabel, tua parente, ela também concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essa tradução aqui do Evangelho é uma tradução bem dos originais. É feito pelo Haroldo Dutra Dias. É uma publicação indicada, inclusive publicada pela Fé, né? Que algumas falas, algumas traduções que tem em algumas Bíblias, elas saíram do aramaico, foram para o grego, depois foram, e assim por diante, e foi se perdendo muita coisa. Então, depois que se descobriram alguns papiros, algumas Bíblias antigas, houve
uma correção de algumas falas, né? Mas assim, esse anúncio que está dito aqui sobre o nascimento de Jesus tem tudo a ver com aquilo que tinha sido predito antes pelos profetas, que nasceria aquele que seria a salvação do mundo. Jesus, como muitos de nós já devem ter lido ou entendido, ele é o Cristo que é o sustentador, o organizador, aquele que mantém toda a vida do nosso planeta, nosso sistema. Em um determinado momento da nossa história, nós, espíritos encarnados, ele esteve aqui conosco. E ele esteve aqui conosco, e para ele estar aqui conosco, ele foi. Esses espíritos, como Maria, como José, foram preparados para esse acolhimento. Muitas pessoas, quando se fala, eu cito isso bem porque Emmanuel mostra muito isso, né? Em muitos dos seus escritos ele fala quão pouco se dá importância a essa presença do Cristo aqui entre nós. E quando se diz assim, mas aí toda a história de Jesus, né? Aí ele morreu na cruz, ele nos salvou, ele é aquele que nos sustenta, sempre foi e sempre será. E o fato dele ter estado conosco mostra, primeiro, a grande humildade desse Espírito que nos sustenta. E ele veio para fazer o quê? Para dar dica para a gente. Ele veio para nos dizer, olha, o que vocês precisam fazer para estarmos juntos, para a gente evoluir juntos, para estarmos na dimensão do Pai. Aí ele conta o segredinho para a gente. Vamos continuar um pouco mais além do anúncio. Depois que tem o anúncio, porque tudo isso está ligado ao nosso Natal, que nós comemoramos, né? Maria vai visitar a prima, Elizabeth, que estava no 6º mês, e ali, quando ela chega, Elizabeth diz, nossa, mas que alegria, que felicidade, o que você veio fazer aqui? Quem que está com você? Que o meu filho que está aqui no meu ventre resultou de tanta felicidade. A presença de Jesus já no seio de Maria. Era no 6º mês, então a Maria chegando lá, é quando ela tem aquele famoso cântico de Maria. É quando ela fala que a minha alma exulta ao Senhor. No Lucas 1:46, ou seja, capítulo 1, versículo 46 ao versículo 56. Disse então Maria, minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. Você veja, nós estamos falando de nascimento de Jesus, estamos falando de Maria, porque as coisas se confundem aqui. Maria e Jesus se confundem esse acontecimento, porque o nascimento acontece se tem uma mãe. Mais na frente, eu vou falar de alguns acontecimentos pós-desencarne também de Maria.
Porque tudo que nós vivemos nessa sintonia, nós aqui com o mundo espiritual, porque nós estamos em níveis, em dimensões vizinhas. Nesse momento mesmo, nós estamos nessa harmonia com o mundo espiritual. E no mundo espiritual, tudo continua acontecendo como acontece aqui. Muitos fatos que a gente diz assim, mas a gente comemora o Natal, e no mundo espiritual se comemora o Natal, esse Natal, essa época, tem alguns fatos interessantes. Muitos de vocês já leram e conhecem Nosso Lar. Vocês perceberam que aqui, no Nosso Lar, se fala da comemoração do Natal? A comemoração do Natal, no mundo espiritual, lá em Nosso Lar. Na página, quem quiser depois dar uma olhadinha, na página 183, quando a Narcisa está contando para o André Luiz sobre as construções que eles estão passeando, conhecendo, e que se fala, e ali ela fala sobre os salões naturais, ou seja, grandes regiões em que se faz palestra, em que os ministros vêm para dialogar, né? Ali fala assim, que o mais belo recinto do nosso ministério é destinado às palestras do governador. Porque em Nosso Lar, tem o governador, tem 7 ministérios que é organizado a cidade. Quem já leu vai lembrar. Mas eu queria chegar bem nessa parte aqui. A ministra Veneranda, que é uma das ministras que acompanha construções, descobriu que o governador sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, de decoração, e decorou o salão, esse de encontros, com traços especiais, formados com pequenos canais de água fresca, pontes, lagos minúsculos, palanquins, arvoredo. Cada mês do ano mostra as árvores, mostram cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 em 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal. Natal de Jesus, né? Quando a cidade recebe, aqui é importante, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados. E envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Eu quis ler isso daqui até por uma coisa. Muitas pessoas são assim muito até pessimistas quando se fala em Natal. O Natal é consumismo, o Natal é Papai Noel ali, venda disso, venda daquilo. Mas a experiência, a tradição no mundo espiritual, aquilo que Chico sempre nos falou quando viu, através de André Luiz, através de Emmanuel, nessa época de Natal, existe um clima, uma sensação tão grande de felicidade, de companheirismo. Algumas vezes a gente pode dizer assim, eu não gosto muito de assim, mas aquilo é só fachada. Não é bem isso. Mesmo que seja só
comprar um presente porque aquela minha tia é chata, mas você está envolvido em algum sentimento de doar alguma coisa. Então, o mundo espiritual fala que nessa época, diferentemente de outras épocas, como o carnaval, por exemplo, com baixo astral, existe esse clima, e o mundo espiritual consegue trabalhar com mais facilidade para um atendimento de saúde, para um atendimento de desenvolvimento espiritual, moral. Nessa época, quando a Ivone Pereira escreveu o livro Memória do Suicida, é nessa época que acontece aquela caravana. Quem leu o livro vai saber, mas quem não leu, nessa época vem uma caravana chamada Legião de Maria, ou seja, Maria continua trabalhando com uma legião que acompanha atendimento aos suicidas, principalmente. Cuidado, esse encargo do Senhor é uma coisa muito difícil. E é nessa época que mais se acolhe, é quando mais tem aquela predisposição para ser acolhido no mundo espiritual. Essa é a importância da gente estar nessa sintonia no Natal também com o mundo espiritual. Voltando aqui à nossa história. Então, tem o anúncio, Maria, tem o canto de Maria. Depois, o que acontece na sequência? Tem exatamente o fato do nascimento. O nascimento de Jesus, ele acontece, está narrado ali em Lucas. Esse roteiro, assim, essa espécie de roteiro, você vê que tem alguma coisa que está em Lucas, alguma coisa que está em Mateus, porque são os evangelistas que bem narraram isso daqui. E esses títulos não são meus não, tá? São aqui. Mas assim, eu só seguindo esse roteiro, os acontecimentos são mais ou menos esses, né? São mais ou menos assim a sequência. Então o que acontece? Em Lucas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7, é quando se, de fato, narra o nascimento de Jesus. Assim, e sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Como é a terra habitada do Império Romano. Este censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. Teve um outro censo depois. E todos iam registrar-se em sua própria cidade de origem. José também subiu de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, que se chama Belém, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Então, é o fato do nascimento. Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, conta alguns fatos também dessa época. Alguns fatos assim que ilustram um pouco mais esse acontecimento, né? Porque aí eles vão a uma estalagem, a estalagem está lotada, não tem, por que não tem lugar? Porque é por causa do censo. Então era muita gente indo, né? Maringá, poucos hotéis que tem, imagina que viesse, vamos fazer um recenseamento em que as pessoas que nasceram aqui tinham que vir para cá. Então vai numa estalagem, vai no outro, vai no outro. Não é que assim rejeitaram Jesus, que às vezes a gente vê uns filmes assim, que vai aquela pobrezinha de Maria, pobrezinha de José, chega lá e bate a porta na cara dele e vai embora. Não é bem isso. Realmente não tinha
local. E eles acabam indo para numa dessas estalagens na estrebaria, no curral. Então, realmente, um local simples. E ali na manjedoura, ou seja, no local onde o boizinho ou o carneiro come, é ali que depois de nascimento foi colocado Jesus. O Emmanuel fala bem dessa humildade do Cristo. Percebam essa humildade. Vamos lá. Nós estamos aqui, a gente começa a falar em governador, essas coisas, a gente até dá arrepio porque tem umas histórias meio escabrosas aí, mas vamos pensar diferente. Vamos pensar assim, que depois de muito tempo, o avô de nosso, do avô, ou de algum de vocês, venha nos visitar. E diz, não, pera lá, eu vou dormir, não quero cama, eu vou dormir aqui num cantinho, me dá um colchonetezinho aqui, que eu vou ficar aqui. Quer dizer, a humildade de, não, fica tranquilo, eu estou bem aqui. Eu estou, né? Eu não precisa fazer nenhuma grande festa para mim. Não precisa que os reis, no caso de Jesus, proclamem, olha, chegou aí, esse é o cara, como ele costuma falar, chegou o cara aqui, ó, agora vamos fazer festa, vamos. Não. Ele veio e foi anunciada a chegada dele para aquelas pessoas que estavam atentas à vida dele. Foi anunciado, os anjos vieram e anunciaram para os pastores que estavam ali na proximidade. Foi anunciado aos magos, por exemplo, parece mágica, né? Não, eram os sacerdotes, eram dirigentes, não eram reis, assim, né? Que ou mediunidade, aí viram a estrela, quer dizer, eles também foi anunciada a chegada de Jesus. Então é isso que aconteceu, quer dizer, Jesus nasceu, é assim que Jesus nasceu na manjedoura, e fala, na manjedoura, né, parece uma coisa assim, abstrata, né? Dá para passar? Quebrou mesmo. Eu falei dos pastores por quê? Porque o próprio Lucas disse assim, quando Jesus nasceu, ali por perto tinha um grupo de pastores que estavam cuidando das ovelhas. Vocês já viram curral de ovelhas, de carneiro? Aqui a gente tem mais os carneiros, então você tem que tocar, para levar para um lugar, para outro, principalmente nessas regiões, para se alimentar. Então, esses são os pastores que se fala, né? Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna de seu rebanho. Pernoitava, tinha sempre aquele ficar de vigia, porque podia vir algum animal tentar comer as ovelhas, né? E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. O que é isso aqui? É uma mediunidade, né? Quer dizer, se apresentou, eles enxergaram os anjos ali, né? Anjos, usa a palavra anjos, são espíritos, né, que se apresentaram. Como fala Espírito Santo também, são espíritos evoluídos, não significa um espírito, né? Disse-lhes, porém, o anjo, não tenhais medo, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, e nasceu na cidade de Davi. E este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se a
a esse anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Aí eles foram e encontraram Jesus, né, e estavam ali. Veja bem, aqui não eram os reis, não era, mas quem deu essa grande manifestação, quem fez essa grande festa, foram os espíritos que sabem quem que é Jesus, já sabiam quem que é Jesus, né? E diziam: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Depois disso, vem a história da visita dos reis magos, que eles também, por mediunidade, por leitura, tem várias interpretações, mas, de fato, eles souberam que ia nascer um rei, o rei dos reis, que ia nascer nessa região. E eles vieram, e chegaram ali, eles foram atrás de quem? Bom, se é o rei, não pode deixar assim. Se é o rei, vão perguntar para o rei da região: ó, e o rei que está nascendo aí? É parente? É seu filho? É algum? Se está nascendo um rei, vieram me perguntar. E perguntaram lá para Herodes: olha, né, viu aí nas profecias, viu, tem uma estrela aí, né, que se fala que pode ser até um cometa, e que nasceu, e está para nascer um rei. Aí eles conversaram e tal, isso Herodes deu aqueles conversados: não sei bem, parece que é por aqui, mas se vocês souberem por que região que vai ser, é para aquela região ali, pela escritura, pelo que a gente andou vendo aí, é aquela região de Belém. Ah, tá, mas se vocês souberem de alguma coisa, volta aqui, conta, né? Vão lá e conta para a gente ir também. Aí eles vão, encontram Jesus, Maria e José, né? Provavelmente encontraram também ali os pastores que estavam por ali, né? E eles se falam dos presentes que trouxeram: incenso, mira, ouro, incenso e mira, quer dizer, eles levaram aqueles presentes para esse rei. Só que eles entenderam ali, e também mediunicamente, né, os anjos falaram para ele: ó, não volta lá não, porque a intenção desse Herodes não é comemorar junto com esse rei aqui, não. E aí eles vão, e aí é quando eles depois vão para o Egito. Mas aí Jesus é apresentado no templo. No templo acontece uma coisa interessante, é que tem seu profeta, tem um servidor do templo, a gente pode dizer assim, tem alguém da selva que está sempre ali trabalhando, e que ele tinha recebido aquela inspiração de que ele veria antes de morrer o rei dos reis, que é o Simeão. Então, o Simeão, quando eles vão apresentar, porque a criança, depois de nascer, eles estavam ali, eles foram até Jerusalém, que era ali pertinho, para apresentar no templo. Simeão, quando vê chegar Jesus, aí diz: ah, é esse mesmo que está prometido, né? Então está em Lucas, capítulo 2, 25 a 38.
E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso aguardava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, ele era um Espírito Santo, quer dizer, ele era uma pessoa inspirada, quer dizer, tinha, né, os espíritos benfeitores estavam sempre com ele. Fora-lhe reservado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Assim foi ao tempo com o Espírito, e quando os genitores trouxeram o menino Jesus para proceder em relação a ele segundo o costume da lei, ele mesmo então o tomou dos seus braços, louvou a Deus e disse: agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante da face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Então, ele confirma que aquele lá é realmente o prometido. Né? Simão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino foi posto para queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada transpassará tua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Tudo isso aqui, alguma dessas falas, tem a ver também com as profecias anteriores, mas ali em Simeão, essas profecias são reveladas, são assim, explicitadas. Aí depois, tem a fuga para o Egito, né? Eu vou até dar uma resumida aqui. Aí a fuga para o Egito, está no roteirinho ali, né? Como o Espírito, o anjo vem e fala: ó José, se manda para o Egito, porque Herodes não está querendo outra coisa. Aí eles fogem para o Egito, né? Eles vêm em sonho, ou seja, mediunicamente, em dobramento, e aí eles vão para o Egito. Depois retornam para Nazaré. Então, eles voltam do Egito, vêm para Nazaré. E é lá em Nazaré, então, que... E é então em Nazaré que depois se desenvolve a vida de Jesus, ali na região da Galileia, que a gente tem visto ali, a região da Galileia. Então, quem depois lê o Evangelho sempre vai ver, fala da Galileia, fala do Samaritano, que é aquela região da Samaria, tem várias citações que a gente localiza aqui. Visto isso, né, isso aqui, como eu falei, é um roteiro que aí lê cada detalhe desse, tem grandes ensinamentos aqui. Mas essa, vamos dizer, é a história do nascimento de Jesus. É o fato do aniversário que a gente está comemorando de Jesus. E hoje, na atualidade, quando se fala Natal, ou dia de Natal é um feriado, é uma festa religiosa que é comemorada 25 de dezembro. Nos países ortodoxos, hoje já nem tanto, mas se comemorava em 7 de janeiro. Né? Como eu disse antes, o 25 de dezembro não é garantido que foi aquela data que nasceu. Ele diz: puxa, mas se não é, como é que ele vai comemorar o aniversário de uma pessoa que não é aquela data? Mas a gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes, por exemplo, quando se adota uma criança que não é uma recém-nascida, ou uma criança que foi abandonada, não sabe quando ela nasceu de fato. Você diz: olha, então tem mais ou menos, sei lá, 2 meses, então vamos marcar essa data aqui para a gente comemorar. Por que a gente faz isso? Porque comemorar uma data é uma lembrança, é
fazer um círculo e voltar naquele dia de comemoração, de alegria. É a mesma coisa que vocês fazem como eu faço. Olha. Quando eu abro o meu celular, eu tenho uma foto da minha querida esposa. Por quê? Porque toda vez que eu abro o celular, eu tenho que, é uma lembrança de quem eu quero bem. Quando a gente chega e que repete um aniversário, é para isso. Aí a igreja jogou aqui, nessa época, naquela região ali de Roma, a gente fala sempre Roma e tal, porque o cristianismo, quando nasceu dentro desse império. E ao longo da história, ele foi se situando e foi inclusive modificando datas e acontecimentos do Império Romano. Então, nessa época, se comemorava o Natalis Invictus Solis, ou seja, a festa do sol vencendo o inverno. É mais ou menos assim. É o dia mais curto do ano. Vem o outono e vai o inverno. O dia mais curto do ano, o sol vence e começa novamente a crescer, os dias vão ficando maiores. Então eles comemoravam, nessa época, o dia do chamado solstício de inverno, quer dizer, a mudança para novamente. Aí era o deus Apolo, o deus do sol, e se comemorava, tinha festa e tudo. E a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Cristã, como é que fala Igreja Católica? É aquilo que nós vemos hoje, mas no início não era católica, não era. Ou seja, o cristianismo vem e, por volta do século III, usa essa data dizendo aqui é a data do nascimento de Jesus. E a partir daí se comemora esse nascimento. Então não tem nada de mais que não seja a data certa. Mas para nós é. É tanto que no mundo espiritual também se comemora. Ou seja, não é porque, né? E se comemora como? Ah, põe luzinha, isso, aquilo. É uma forma diferente, mas é uma forma de elevar os pensamentos para o mestre dos mestres. Como está dito aqui também, né, no nosso lado. E não é só aqui não, tem várias outras que falam disso daqui. Então vamos lá. Hoje a gente comemora o símbolo, tem a árvore de Natal, tem Papai Noel, tem o presépio, que são alguns símbolos, tem vários outros. A árvore de Natal. A árvore de Natal, ela surgiu, essa comemoração é a comemoração. Muitos povos antigos também costumavam usar a árvore como um símbolo de fertilidade, de alegria, de fectal. É uma das tradições celebradas no Natal. Nessa região norte é que se usava mais o pinheiro ou outras árvores que se mantêm vivas durante o inverno. Se diz também que a árvore de Natal, as primeiras árvores de Natal, né, nessa época de final de ano, na Alemanha, volta de 1500, é quando a igreja já usava como símbolo também, alguns se falava da Trindade, e o Lutero foi um dos primeiros que começou a usar velas para enfeitar, às vezes era maçã, e essa tradição veio com os vários enfeites da árvore de Natal. Depois Papai Noel, né? É um outro símbolo do Natal de hoje, mais, né? O Papai Noel, ele vou passar por todos aqui, tá bom. Papai Noel. Em outros países tem outros nomes, por exemplo, curiosamente, em Portugal é Pai Natal. Na França é Noel. Papai Noel, se você for lá, é uma figura que simbólica, que se comemora bastante, dando presente para as crianças e aí por diante.
Se diz que ele mora na região fria, na América do Norte fala que é no Polo Norte, a região da Europa se fala mais que é na Lapônia, na Finlândia. Aí você manda carta para o Papai Noel. Essa coisa do Papai Noel, eu falei, ele passou a ser um grande símbolo também do comércio. Mas o Papai Noel, ele inicialmente, a inspiração iniciou com o santo São Nicolau, que é um santo da Igreja Católica, é um bispo que viveu na época, ele viveu no século IV. Aí tem o Papai Noel, tem esse São Nicolau, ele distribuía muito presentes, quer dizer, ele dava, na verdade, ele dava moedas. Ele foi uma pessoa rica, que depois se converte ao cristianismo e passa a ser muito generoso. O Papai Noel, daí para frente, começou a ser, até quer ver, mais ou menos no século XIX, o Papai Noel era representado mais assim, como sempre lembrando do São Nicolau, e aí foi mudando na Alemanha, na Holanda, com o protestantismo, começou a se proibir essas coisas de símbolos, aí se falava assim, eles começaram a falar o Sister Claus, quer dizer, o irmão Claus, para falar do Nicolau. E aí virou Santa Claus, né? Aí virou Papai Noel. E ele era representado com essa roupa assim, tá vendo? Meio esverdeado, um marrom mais escuro, porque é roupa de inverno. Aí o que acontece? Quando chegou lá pelo ano de 1886, também na Alemanha, tem um artista plástico que ele fez um Papai Noel com roupas vermelha, branca, com símbolo, mais parecido com aquele que nós temos hoje. E fez um grande sucesso. Depois, quando houve a imigração de alemães para as Américas, principalmente na América do Norte, se difundiu bastante esse Papai Noel, não assim, mas vermelho. Aí, em 1931, a Coca-Cola fez uma grande campanha. Disse, opa, vamos aproveitar essa festa para faturar. Eles fizeram esse Papai Noel. Que é o Papai Noel bonachão, quer dizer, o Papai Noel. Aí daí, quer dizer, se difundiu muito essa imagem de Papai Noel. E aí foi Papai Noel, Mamãe Noel, e junta isso, junta aquilo, tudo com essa. Se bem que não deixa de se ter, como eu falei, aquele clima de você foi bonzinho, você ganha presente, você faz isso porque você quer bem ao outro. O que a espiritualidade nos fala? Pensar em tudo aquilo que nós fazemos, independente das propagandas, para o bem. É nessa época, por exemplo, que Chico Xavier fazia os grandes trabalhos de assistência, ele operava sempre nessa época de Natal, ele visitava muitos e as casas espíritas fazem isso, nessa época se distribui tanta coisa, né? Ou seja, não é pegar e dizer assim, bom, é Natal eu vou dar. É Natal eu vou dar porque eu tenho esse espírito de querer bem aquilo que está ali. Eu vou dar um presente para minha prima, mas ela é muito jurada. Mas aí você começa a refletir sobre isso. Eu estou dando um presente porque é um simbolismo ou porque não precisa ser um presente em si. Aí passa a ser, esse clima se difunde, esse clima cresce. Né? E essa coisa de fazer pelo bem, ela pode ser feita desde agora até o Natal. Né? É uma coisa que a gente pode vir fazendo, crescendo, fazendo. Depois disso aqui, o outro símbolo é o presépio. O presépio, o que é o presépio? O presépio
Tem várias coisas que falam do presépio, mas se fala assim, que São Francisco, né, Francisco de Assis, que todos que conhecem, né, que é uma figura ímpar mesmo, no espírito daqueles enormes de luz, né? Ele, num determinado ano, foi passado, falando aqui que é presépio, que significa que é uma manjedoura, a palavra presépio significa isso, né? Foi passado. São Francisco, no ano de 1223, ele queria contar essa história que a gente está conversando aqui entre nós sobre o nascimento de Jesus. E aí ele disse, nossa, ficar lendo, ficar conversando, fazendo aquelas homilias, aquelas coisas que se falavam muitas vezes ali no latim. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos ali da gruta de Grécias, próximo da cidade de Assis, vamos organizar aqui uma coisa que seja fácil das pessoas entenderem. É ali que começa a fazer o primeiro tipo de presépio, onde tinha um burrinho, onde tinha uma vaquinha, tinha uma manjedoura, né? E tinha aquelas representações da história que nós acabamos de escutar, que está aqui, né? Aí, através disso, ele foi conseguindo explicar o Evangelho para aquelas pessoas que não tinha como ler. A gente hoje está aqui, é fácil de pegar e ler. Os escritos eram reservados aos intelectuais, aos sacerdotes. O povão não tem acesso, não. Mas ele começou a fazer isso. E isso foi se difundindo, né? E hoje se faz presépio até assim. Está vendo? Crochêzinho. Então, o presépio, ele pode ser feito de vários modos. Hoje existe concurso de presépio de tamanho natural, né? Existe tudo que é de presépio. Há inclusive aquela miniaturinha, mas tudo para quê? Para a gente, mesma coisa da foto, para a gente lembrar do que aconteceu. Né? Mesma coisa da foto. Sentido espiritual. O sentido espiritual, eu queria citar para vocês, eu comentei, o André Luiz. O André Luiz, numa das páginas escritas, ele fala assim, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Isso aqui, para mim, resume o que Jesus veio fazer. Isso que ele está dito aqui, pode deixar aí, pode deixar. Né? Isso aqui acho que resume. Porque, veja bem, o André Luiz, o Emmanuel, fala exatamente isso aqui. Cristo encarnou. E ele encarnou e ele trouxe vamos fazer assim. E o que ele disse? Como é que nós vamos fazer? Resumidamente, aqui está o segredo. Tudo que tem nos evangelhos, tudo, comentário do irmão, me parece também ser isso daqui. Esse é o segredo resumido está aqui. Vamos lá. Aproximando-se um dos escribas que os ouviu enquanto eles debatiam, estava Jesus e os discípulos debatendo, vendo que ele respondera bem, interrogou:
qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí, Jesus fala. Respondeu Jesus que o primeiro é: ouve Israel. Quando fala Israel aqui é porque significa todos nós. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Aqui está o resumo. Isso vai ser dito de 1000 maneiras diferentes. Nos evangelhos, nas parábolas, nos ensinamentos dos espíritos que vêm depois, que vêm, olha gente, eu falei de São Francisco agora há pouco, né, Francisco de Assis, ele vem dizer a mesma coisa, gente, ó, ele já falou isso, é assim, aí um diz de um jeito, outro diz do outro, mas resumidamente está aquilo lá, não tem outra coisa, não, esse é o resumo, amar a Deus. O que é amar a Deus? Significa sintonia com o Pai. E quando fala Pai, lembra daquela coisa do Pai Nosso? Quando fala Pai, é papai. Não é pai, é papai. É aqui, ó. Do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como assim mesmo. Se a gente. É que aí dá um estudo. Amar ao próximo como assim mesmo, amar o outro, amar, quer dizer, amar é dar aquele presente de coração, é escutar, é perdoar. Aí você pode escrever o que quiser. Em cada momento da nossa vida é amar o outro. Depois, só assim para concluir, no mundo espiritual, como eu tenho comentado, o que acontece? Acontece isso vendo entrevista com André Guimarães, André Luiz, André Luiz, professor de Chico Xavier, Humberto Campos, Ivone Pereira, psicografando também, o Valdo Franco, se você vai, todos dizem a mesma coisa. Hoje, agora, aqui, o mundo espiritual, gente, está aqui. Né? A espiritualidade, os espíritos mais evoluídos que nós, e aqueles desencarnados que muitos estão menos evoluídos do que nós, também estão aqui. Como entre nós também, aqueles mais evoluídos e menos evoluídos, e uma coisa que a Lúcia sempre comenta, dito por outros, por outra, olha, um segura na mão de quem mais sabe, pega na mão de quem sabe menos e vamos lá. Né? Esse daqui é o caminho. E eu acho que para concluir, nada melhor do que aquele, né, que nos deixou em 2002 e que nos trouxe tantas verdades através da psicografia de outros espíritos, que é o Chico Xavier, fazer uma oração para a gente no Natal. Pronto. Rei divino, na palha singela, porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade, porque estendeste braços pequenuchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes. Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo, procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida,
aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino, para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a caridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam, entrando jubilando